E aí, Tati, Renatinha, Mai, podem ficar à vontade para me complementar. Hoje é o nosso primeiro treinamento aqui no projeto de interfaces, né, de planejamento, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre S+1. E, antes de tudo, eu queria muito agradecer aí a Tati, a Renatinho, que ajudaram com o material, e todo mundo que colaborou com a revisão, com a Mai, que ajudou também, que puxou esse tema, né, e auxiliou super a gente na montagem desse material, então já deixo aqui meu muito obrigada a todos os envolvidos. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre S+1, e a ideia desse treinamento é muito mais, a gente sabe que todo mundo está muito a par das rotinas, mas para a gente forçar mais que todos conheçam um pouquinho ali da rotina de S+1 e entendam como a gente faz a parte da programação, e a ideia é que a gente tenha cada vez mais conhecimentos e que para um futuro muito próximo a gente tenha muito mais interface ali dentro das áreas, então é importante que a gente saiba muito de como tá os processos, e lógico, daqui para o final do ano pode ser que alguns pontos mudem, e a gente venha aqui novamente, puxe mais uma frente de treinamento para atualizar essas mudanças, mas essa ideia, essa V1, né, essa ideia inicial, é para a gente trazer um pouquinho mais sobre os pontos de S+1, que a galera de S+1 já sabe muito, né, até a ousadia, eu vim aqui falar de S+1 para a galera do S+1, mas é isso, gente, essa é a ideia. E todos os pontos que vocês acharem que faltou alguma coisa, se tem mais alguma coisa que a gente pode complementar aqui dentro do treinamento, fiquem à vontade para trazer esses insights aqui para a gente. Fechou? E eu não estou vendo mais vocês, então fiquem à vontade para me interromper ou levantar a mão. Fechado, Ingrideira. Boa. Então, vamos lá. Falando um pouquinho aqui, né, dos processos de S+1, a gente tem cinco premissas ali dentro do processo de análise de S+1, então, um pouquinho do objetivo da área em si é a gente entender, né, entender um pouquinho como é que vem o volume e como a gente pode fazer isso na divisão dentro da malha que a gente tem hoje de line haul, entendendo quais são as variações de SPP, quais são as variações de malha, e contemplando isso dentro do nosso dia a dia, definindo as capacidades que a gente tem dentro da malha de line haul. Então, a gente começa o processo de S+1 ali com a dona Tati, né, todo um processo voltado para o LHVP, que contempla ali os inputs de parâmetro na ferramenta, as criações de cenário, a verificação de aderência, né, desse resultado inicial, e a publicação de cenários dentro da ferramenta e o processo de subida na base zero. Então, depois desse processo todo de rodagem do LHVP, a gente traz esses dados do LHVP para a base zero, e aí é onde se inicia a análise que a gente chama, né, de análise linha a linha por OD, do que foi sugerido pelo LHVP, e o que, de fato, a gente tem ali com base histórica. Então, o time de S+1 faz toda uma validação, né, na base zero, com restrições que a gente tem em service centers, as oportunidades que a gente tem de carregamento, e uma própria análise dentro do histórico de carregamento, quanto à sugestão do LHVP, e com isso a gente tem ali as validações de capacidade. Então, a gente analisa a OD por AD, as quantidades de veículo que a gente tem por OD, qualquer tipo de divergência, sendo ela de SPP, ou sendo ela por algum motivo de carregamento histórico, e as alterações de malha também entram dentro desse processo de validação de capacidade. E aí, após todo esse processo que a gente leva ali basicamente 3 a 4 dias da nossa semana, a gente tem o processo de interface da subida da programação, que nada mais é do que a publicação da programação efetiva pós-análise dentro do sistema, que é o scheduling. Então, a gente tem toda essa preparação dos inputs que o próprio LHVP sugeriu para a gente, somado com as análises que cada analista faz na sua regional. Então, a gente prepara todos esses documentos, né, esses dados, e faz um processo de criação dessa base para dentro do scheduling, e posterior à criação desses dados, a gente faz, de fato, ali a importação dentro do sistema, que é onde a gente consegue disponibilizar para os transportadores fazerem o aceite, os aceites de rota, os processos de rostering, e o próprio acompanhamento ali do time de field, e a entrega, né, o final da entrega da programação de S+1 é quando a gente entra ali com o time de D0, fazendo toda uma outra validação sobre pós-mortem das operações, a pré-validação de capacidade também. Então, esse é um outro ponto para um outro treinamento que a gente vai ter também, que é mais voltado ali para o D0. Aqui a gente trouxe, né, um fluxo macro de como é que funciona, exemplificando um pouquinho como é que funciona esse processo, né, de S+1. Então, a gente tem ali inicialmente a rodada do LHVP,
o output estocástico e a importação desses dados para a base zero. E aqui a gente tem aqui as interfaces que são field, D0, própria margem histórico e algumas outras análises que a gente faz de transportador, custo e rotas dedicadas. Depois desse output aqui dentro da base zero, a gente tem as tomadas de decisão, que são quantidade de veículos, tipologia, alocação de transportador, subida na programação via scheduling, e, de novo, aqui a gente retroalimenta os parâmetros da LHVP para uma próxima subida em S+2. Então, é uma visão bem macro do que a gente tem aqui do fluxo hoje de S+1. Basicamente, esse é o desenho que a gente tem dos outputs. E agora eu vou passar a bola para a Tati, explicar todo um pouquinho desse mundo de LHVP, trazer para a gente todos aqueles pontos que a gente tem de curiosidade, de dúvidas, de como é que funcionam os outputs da ferramenta. Boa. Tatizinha, Vamos lá, então. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar aqui um pouquinho a respeito de como funciona o processo da LHVP. Então, a proposta aqui do treinamento é a gente dar um overview, né, a respeito desses fluxos, mas antes de começar, eu já me coloco aqui à disposição, caso vocês queiram, alguém queira ir além, fazer um deep maior aqui no que eu vou apresentar para vocês. Então, falando de LHVP e de uma maneira bastante conceitual para definir, então, o LHVP ele é um otimizador. Então, ele otimiza os dados através de inputs que ele recebe. Então, aqui nos próximos slides, eu vou detalhar um pouquinho para vocês quais são esses inputs que a gente utiliza no LHVP, para que ele consiga otimizar esses dados recebidos e tornar esses dados informações, que é o que serão usadas lá na base zero pelos analistas de cada uma das regionais. Então, de forma resumida, em suma, é um otimizador que, através das informações que ele nos fornece, auxilia na tomada de decisão no que se diz respeito à programação semanal aí que nós fazemos aí como time. Pode passar, Ingredeira, por favor. Então, o LHVP ele tem como objetivo principal, ele cria um conjunto de soluções que nos permitem fazer a otimização da operação de Linehaul. E também, aí, de certa forma, ajudar na padronização desse processo de planejamento. Quando a gente fala desse processo de input de informações, a principal informação utilizada pelo LHVP é o forecast da semana a ser planejada. E aí, só lembrando, né, um pouquinho, quando a gente fala de tempo, então, a gente está vivendo, por exemplo, essa semana, mas eu já estou pensando numa semana futura aí, né, se tratando de LHVP. Então, isso quer dizer que no dia 5 de julho, que vai ser essa sexta-feira, eu já vou estar pensando, na verdade, na semana 29, que é a que pega de 15 a 21 de julho. Então, só para terem aí um pouquinho da noção de tempo. Então, ele trabalha com essas informações e o resultado é uma distribuição da quantidade de veículos e do perfil de veículos de acordo com a previsão que está sendo demandada. Ainda sobre essa matriz de inputs e os modelos matemáticos que o LHVP usa. Ele tem basicamente dois modelos. Ele tem um modelo de cálculo determinístico e ele tem um modelo de cálculo estocástico, que a gente vai explorar um pouco mais nos próximos slides. A Ingrideira pode passar, por favor. Beleza? Aqui recuperando ou resgatando um pouquinho o ponto de execução. Então, essa daqui é uma matriz CIPOC que ajuda um pouquinho a visualizar quais são os fornecedores de dados. Aí, quando eu falo fornecedores de dados, quais são as áreas envolvidas e o que essas áreas nos fornecem de informações. Então, nós temos, enquanto fornecedores, né, o time de S&OP, o time de frota dedicada, o time de field, também o time de projetos que eventualmente nos procuram para fazer aí alguns estudos. E, claro, né, nós, enquanto planejamento, também provocamos esses inputs do LHVP. Então, os inputs, nós temos o forecast, a frota dedicada, a restrição de docas, que é um arquivo que a gente vai trabalhando e alimentando e atualizando ele continuamente no decorrer da semana, os dados de ETDs, a demanda manual e também os parâmetros da LHVP, que é onde a gente define quais são as rotas e os CPTs que precisam ter um pouquinho mais de gordura ou não.
Aí nós temos o processo, né, que ocorre, que é essa execução, eu coloco esses dados lá no LHVP, coloco ele para rodar, e ele pode me trazer 2 modelos, que são o cenário estocástico ou o cenário determinístico. E as saídas dessas informações que são essas, né? A gente pode usar uma das duas, mas por via de regra, a gente, como via de regra, para fins de planejamento, a gente acaba usando sempre o modelo estocástico, porque a gente entende que, uma vez que o LHVP trabalha com uma base aí de 40 possibilidades, né, por rota, ele vai lá, efetivamente, nos direcionar para aquela proposta de planejamento que tenha o menor custo possível e que nos dê a maior efetividade possível. E aí as nossas áreas clientes, obviamente, e por prioridade nós, enquanto planejamento, e algumas outras áreas envolvidas também que podem fazer uso das informações do LHVP, como, por exemplo, o time de projetos, ou também o time de custos e de dedicados. Pode passar, Ingrideira, por favor. Então, aqui falando a respeito desses modelos de cálculo que eu citei agora há pouco, né? Qual é o racional? Quando a gente fala do modelo determinístico, ele olha única e exclusivamente para os dados de forecast, né? Então, assim, é um modelo que costuma rodar um pouco mais rápido na ferramenta, mas que ele traz, entre aspas, essa limitação, né? De só olhar para forecast. Quando a gente fala do modelo estocástico, ele olha e ele faz um mix de todas as informações de input, criando os 40 cenários possíveis, e ele também prioriza o input de parâmetros, que permite para a gente essa flexibilidade de colocar ou tirar gordurinha a depender do que é demandado por rota e do que é sugerido também por analista de cada regional. Pode ir, Ingrideira? Então, aqui, estou colocando, a gente colocou a tela que traz um exemplo de como funciona, né, essa ferramenta. Então, o que a Tati coloca lá no LHVP toda sexta-feira para rodar essas informações? Então, a gente tem por padrão uma nomenclatura do título, né, qual período que a gente está planejando, qual a descrição, se a gente está fazendo um estudo ou uma rodada específica, o que tem de diferente. Então, a gente também coloca essa descrição, se for o caso, o tipo de modelo que a gente vai usar, a gente também consegue selecionar a malha que a gente vai utilizar para essa rodada, e também o fluxo de SPP, se vai ser um SPP manual, o que não vem sendo o caso, ou se vai ser de forma automática, onde o otimizador busca direto a query lá de SPP e traz as informações para dentro do LHVP para ele rodar os dados. Pode passar, Ingrideira. Aqui, como eu disse no slide anterior, quais são as matrizes ou os inputs de informações que a gente usa, né? Então, o LHVP ele tem essa carinha, eu faço a formatação de todos os arquivos com os conteúdos e arrasto ou vou anexando a cada uma dessas matrizes para o sistema conseguir fazer o processamento das informações. Aqui eu trago um detalhamento para mostrar a carinha de cada um desses arquivos e onde que a gente consulta os dados ou de que forma que a gente edita essas informações. Então, os dados de forecast, que são disponibilizados pelo time de S&OP, a gente extrai da BigQuery, né, e ele tem esse formato, que é o formato de layout do LHVP, né, dessa forma que eu faço o input das informações. A Root Constraints, a gente atualiza essas informações via script, o script que foi feito aí com a ajuda do nosso gênio divino, Renatinho Ramos, popularmente conhecido como tal. O SPP também é uma informação que a gente extrai lá da BigQuery, né? A gente tem uma query que traz esses dados, embora eu não precise mais atualmente, exceto se solicitado por alguma área, ou se a gente quiser fazer algum estudo, eu pego e extraio essa informação. Se não extrair, o LHVP vai lá direto e pega esses dados nas nossas tabelas. As informações de Milk Run, que a gente também roda via script. Pode passar, por favor. A frota dedicada, e aí a frota dedicada eu pego esses dados lá da base zero, aqui não tem muito segredo, exceto que é um trabalho em conjunto que eu acabo tendo com o time de dedicados, então eles atualizam as informações, me dão ok, opa, eu vou lá, pego os dados, formato na linguagem do LHVP e coloco na ferramenta, e os parâmetros, ou o que a gente chama de grupos de riscos, que são, como que eu posso explicar?
a depender da rota e do CPT, eu posso colocar ou tirar uma gordurinha, e aí também eu trabalho muito junto com os regionais de cada, responsáveis de cada local, para a gente definir o que merece receber, o que precisa receber esse parâmetro, esse ajuste de parâmetro ou não. Pode passar. ETDs também são dados que eu extraio lá da Colab do Google, então também é uma maneira automatizada de extrair essas informações, embora eu também tenha que editar um Excel para fazer um input no LHVP, e a demanda manual, que é um arquivo fixo, que eu tenho um formato específico que eu preciso usar, mas é um tipo de processo que eu faço no offline, então eu não rodo nenhum script para isso. Por enquanto, ainda é um processo que a gente faz manualmente, embora o time de IT tenha disponibilizado essa automatização, mas que ainda está em teste, tá? Pode passar, por favor. Aqui tem as carinhas, né, do arquivo de output do LHVP. É um arquivo meio monster, assim, né, porque ele tem muitas informações e muitas abas, mas basicamente eu uso a aba de Wikifleet para me trazer as informações que eu subo lá na base zero. Então, vem o arquivo output do LHVP, eu faço pequenas edições desse arquivo, rodo um código, que adivinhem quem, o Renatinho nos ajudou a tê-lo, então eu rodo esse código, e ele, por sua vez, alimenta a base zero, né, dividindo essas informações para cada um dos analistas, né? Acaba sendo nessa divisão acontecendo aí por regional. Pode passar. Enfim, pessoal, de LHVP foi isso. Eu passei muito rapidinho, porque realmente são muitas informações, mas aí, de novo, se alguém quiser fazer um deep, se aprofundar mais no processo, é só me procurar, trazer um chocolate e a gente troca uma ideia. E agora, a continuidade aí da validação da base zero. Obrigada, pessoal. Boa. E aí, depois de todo esse processo da Tati, que é basicamente apertar um botão, né, como a gente pode ver, brincadeiras à parte, mas a gente traz esses dados, né, todo esse output que a Tati comentou do LHVP para dentro da base zero. Hoje a base zero é a nossa principal ferramenta, né, de validação, então é onde a gente tem toda a malha aqui disponibilizada de Line Haul por OD, então... E é onde acontece basicamente todo esse processo de ajuste, né, interface entre o que a LHVP sugere com o que a gente tem de base histórica e todo o processo que os analistas fazem ali por OD. Então, a gente trouxe aqui uma carinha dela, acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de dar uma olhadinha. E qual que é a primeira validação que a gente faz depois que a Tati libera para a gente a base zero? Basicamente, a gente consegue identificar aqui qual foi a proposta do LHVP aqui dentro dessa coluna e o que a gente vem programando na semana anterior. Então, a gente faz uma identificação do que de fato está aderente e com isso a gente consegue ver qual veículo a gente vinha programando numa semana anterior e qual veículo que a gente tem essa sugestão dentro do LHVP. Dentro das colunas AN até a coluna AR, a gente tem aqui a proposta da base zero, a capacidade que a gente vinha programando anteriormente, a proposta do LHVP e qual é esse gap. E a previsão aqui que o LHVP está sugerindo para a gente de pacotes. Então, essa é a primeiro ponto de validação que a gente tem aqui dentro da base zero. No segundo ponto, a gente tem aqui a proposta, caso não esteja aderente à capacidade programada da base zero, a gente faz uma consulta dentro do histórico de carregamento das últimas 4 semanas. Então, o que a gente leva em consideração é um histórico de 4 semanas, até para a gente poder entender, porque uma semana anterior pode ter tido um volume muito atípico, ou para cima ou para baixo, então, deixar uma semana só de validação, a gente acaba tendo um possível desvio maior. Então, a gente considera 4 semanas para uma análise histórica. E aí, dentro dessa segunda parte do processo, a gente tem algumas outras divisõezinhas também, que é a consulta do SPP, para validar se o SPP histórico realizado historicamente, ele está fazendo sentido com o SPP projetado. A gente também faz uma validação de quantidade de pacotes esperados que o LHVP trouxe para a gente, mais ali a questão histórica de expedição e carregamento das outras semanas. E também a gente finaliza ali validando se o veículo sugerido pelo LHVP está compatível com a quantidade de partes esperados. Às vezes a gente tem uma diferença mínima de veículos, assim, por exemplo, o LHVP está sugerindo 17 pallets, e aí o LHVP sugere para a gente 2 veículos, mas a gente sabe que
por algum motivo, perfil de pacotes ou a própria operação consegue otimizar, então a gente acaba desconsiderando essa informação do LHVP e deixando, por exemplo, somente um carro na programação, que seria um truque que a gente entende que ele suporta esse desvio de um pallet. Então, a gente faz essa análise também, que a galera costuma fazer essa análise para identificar outros tipos de oportunidade. E aqui a gente vai para a terceira parte da análise, que após toda essa parte de validação, a gente consegue determinar qual que é a capacidade necessária de acordo com o forecast sugerido. Então, caso o LHVP, caso a sugestão do LHVP seja seguida, a gente tem aqui um status, né, na coluna V, que é o aderente ou não aderente. Quando a gente tem essa informação de não aderente, a gente acaba justificando ela para a Tati, até para ela poder retroalimentar, né, as informações do LHVP. E quando a gente tem ela aderente, significa que realmente, de fato, o que foi sugerido pelo LHVP é uma rota confiável e a gente pode seguir com essa aderência. E o que não está aderente, a gente tem algumas coluninhas que são algumas justificativas. O exemplo, trouxe aqui alguns exemplos dessas justificativas, que são histórico superior de carregamento, ou histórico inferior, ou alguma restrição também, porque semanalmente a gente também tem alguns ajustes de transit time, então pode ser que uma rota que não era expressa vire expressa, ou vice-versa, então a gente também traz esses pontos de justificativa. E aí a gente trouxe aqui uma visão também sobre as ferramentas que a gente tem que ajudam a gente a fazer esse processo de validação. Então, a gente tem ali o Looker de capacidades semanal, criado ali pelo Lucão, pelo Renatinho, né, que traz uma super visibilidade para a gente. Então, a gente tem aqui algumas separações por abas, e aí na aba Forecast a gente consegue identificar qual que é o volume esperado para a semana seguinte, com base nos históricos e previsões das semanas anteriores, então a gente consegue usar essa ferramenta também ali para ajudar no processo de análise da base zero, né, de validação. A gente tem a parte também que a gente tem a aderência de programação, que é onde a gente consegue ver semanalmente como é que está a aderência da programação desmembrado por regionais, e também a gente tem aqui os principais motivos dessa não aderência. A gente também tem uma aba que traz para a gente a quantidade planejada versus o que de fato está sendo carregado. Então, a gente consegue, dentro dessa aba, fazer um comparativo semanal do que foi programado, o que foi sugerido pelo LHVP e o que está sendo realizado pela operação. E na aba programação, por regional, a gente consegue ter essa visibilidade da wiki atual por regional. Então, a gente consegue verificar a capacidade prevista, a capacidade programada, qual SPP está sendo considerado e qual é a previsão de ocupação. E todas essas ferramentas a galera também leva para... A gente tem uma semanal com um time de S+1, mais os coordenadores, né, supervisores de field, que é onde a gente disponibiliza essa visão de programação para eles da semana seguinte. Então, isso ajuda a gente a galera ter ciência do que está vindo, qual é a capacidade, qual que é o forecast que a gente está se programando para a próxima semana. Então, essa é a principal ferramenta que a gente usa nessas trocas com o time de field, e elas ajudam também na análise de validação da base zero. E aí, fechando esse processo de análise também, que a gente passou de uma forma bem mais macro, né? Inclusive, galera que faz todo esse processo, caso vocês querem colocar mais algum ponto aqui, fiquem à vontade. A gente segue ali para o processo de input, né, da subida da programação dentro do scheduling. Aí eu passo a bola para o nosso mestre Renatinho, falar um pouquinho desse processo. Boa. Bom, mas a nível de confirmação mesmo, até então, alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto então, pessoal, ou podemos seguir? Boa, seguindo então. Nesse caso, como as meninas já trouxeram aí todo o processo até então, né? Claro, acho que todo mundo aqui sabe, com certeza, o trabalho de S+1 vai muito além de subir a programação no sistema, né? Então, a decisão de alterar ou não um carro, um horário, uma rota, um milk run, o que quer que seja, tem uma série de considerações que precisa ser feita antes de chegar realmente uma decisão, mas a subida da programação é a conclusão de todo esse processo, né? O que finaliza aí todo o trabalho que foi feito, e, portanto, é uma parte importante também. E hoje a gente faz o arquivo, essa subida praticamente 100% manual. Algumas programações, aí no caso mais fora de S+1, né, no caso a frota dedicada,
está seguindo um fluxo de subida automatizada via outro sistema, o que foge um pouco do escopo aqui do treinamento, mas é importante saber que existe essa parte, mas o restante das programações nós ainda subimos manualmente, através do scheduling, né, e arquivos que nós montamos aí com a ajuda de algumas ferramentas. Então, a programação na tela que vocês estão vendo aí seria a tela do scheduling, né, caso alguém eventualmente não tenha tido contato com essa parte. Essa é a tela de pedidos terrestres, que é onde a gente carrega o que a gente chama de forecast de veículos, né? Então, também é o forecast, às vezes pode gerar confusão com o termo, mas esse forecast especificamente é o forecast de serviços, de rotas que a gente está prevendo, ou planejando, melhor dizendo, para a próxima semana. Tá? Então, nós entramos em scheduling na tela de pedidos terrestres, e aí tem um botão que diz informar projeção. Pode voltar um, por favor. Isso. Informar projeção. Informar projeção, a gente vai clicar em importar planilha. Pode passar um, por favor. Importar planilha, vai aparecer essa tela com a seleção dos facilities, né? Aí você certifica de que todos estão selecionados, ou caso eventualmente você vá pegar só de um facility específico, ou de alguns facilities específicos, você seleciona eles aí nas caixinhas de seleção, do contrário, selecionar tudo e vai clicar em importar planilha. A partir do momento que você clica ali no botão de planilha, ele vai baixar esse arquivo, que é um modelo desse forecast de serviços que a gente carrega em sistema, caso alguém não tenha visto até então, tá? Esse é o arquivo que a gente vai imputar as informações, então ele tem essa carinha aí, com Mail Service ID, Mail Service, Facility, ETA, ETD, as datas, né, ali nas colunas de cima. Então, nesse caso aí, por exemplo, da coluna F até a coluna L, ele está trazendo as datas de 28/3, né, aí um print mais antigo de 2022, e também tem uma coluna que mostra a chave da rota, que é o que a gente vai utilizar para fazer o match com o que a gente está planejando lá na base zero. Então, o arquivo ele tem mais ou menos essa carinha aí, é um formato importante, inclusive, tá? Se a gente descobriu até que as cores são importantes da pior forma possível. Então, esse formato, em geral, ele precisa ser mantido exatamente como no arquivo original para que a gente consiga imputar as informações. A gente faz esse download inicial da planilha, que é para saber quais são os serviços que estão cadastrados e disponíveis hoje para uso dentro do sistema, né? E confrontar com o que a gente vai precisar para a programação seguinte. Então, quando a gente baixa essa planilha, no formato Excel, a gente vai fazer o input disso para um drive de ferramenta programação, né, que a gente criou especificamente para esse processo de subida da programação. O link está aí no slide, depois vocês conseguem consultar, tá? A gente importa essa planilha que foi feito o download do scheduling para esse drive e vai pegar também a base zero ou via um script que existe, que faz o que a gente chama de corte da base, né? Nada mais é do que tirar uma foto da base como ela está no momento. E é essa foto que a gente entende que vai subir, com algum eventual ajuste final em relação a feriado, algo semelhante, né? Mas é a base que vai subir efetivamente para o sistema, tá? E vai atualizar uma planilha específica de subida de programação na aba base, tá? Então, a gente substitui as informações que estão ali pela informação dessa base que a gente vai importar para o sistema. Nesse momento, o consolidado que está lá na base zero, né, que a gente costuma consultar a programação enquanto ela ainda está em construção, não é relevante. O que vai ficar é realmente a informação que tiver na subida da programação, tá? Dito isso, atualizada a base zero, atualizada, então, a planilha de serviços disponíveis lá no Drive, a gente vai entrar num Google Colab, né, um scriptzinho que, por um acaso, também é meu, e vai executar a atualização do script, que ele vai fazer o quê? Todo um processo de transformação das informações da base zero para construir os dois arquivos principais que a gente utiliza para subir os serviços, né? Então, um teria o arquivo de forecast, que a gente já viu,
e o outro é o arquivo de modelo. Então, enquanto um vai dizer quais são as rotas que a gente vai subir e em qual quantidade, o outro vai dizer como eu distribuo essas rotas dentre os transportadores que a gente tem ali à disposição, que vai ser efetivamente, né, basicamente. Então, eu tenho 5 carros para a rota X, e eu vou distribuir eles em 2 para Maroni e 2 para FSJ e mais um para JM, por exemplo. Né? Só que isso, em percentual, a gente já chega nele. Mas, para isso, primeiro ele vai fazer um check de quais são as rotas que tem ali, se a gente tem um match desses serviços, né, lá na planilha de forecast que a gente baixou, e a partir do momento que a gente não encontra um match, a gente vai parar naquela última telinha que está aparecendo ali na parte de baixo, de cadastro de serviço. Então, ele vai falar, olha, o que eu consegui identificar está aqui, essa é a projeção de serviços e esse é o modelo, mas você ainda tem tantas rotas para cadastro. Enquanto a telinha, não, essa aba, né, a cadastro underline script, não tiver exatamente assim, branquinha, só com os cabeçalhos, enquanto ainda tiver aí serviços para cadastrar, a gente vai precisar executar o cadastro das rotas que estão sendo apontadas aí, ou se a gente identificar que esse cadastro existe devido a algum erro de edição na rota, qualquer coisa do gênero, aí a gente corrige o serviço e executa novamente a execução do script para que identificar se realmente o cadastro vai desaparecer, né, da lista ou se ele vai persistir e, de fato, a gente vai precisar cadastrar aquela rota, né? Então, é um processo interativo, né, incremental, que a gente realiza nesse momento, onde a gente vai seguir o seguinte ciclo. A gente baixa a planilha de forecast, executa o script, identifica se tem rotas para cadastro, cadastra essas rotas dentro de scheduling. Eu acho que pode dar mais uma página aí, deixa eu ver se aparece, por favor. Boa. Então, pode voltar, por favor. A gente cadastra os serviços dentro de scheduling manualmente, ou então um cadastro em massa, né, se for o caso, e aí executamos de novo, baixando a outra planilha de forecast para pegar a atualização dos serviços que foi cadastradas e executamos de novo o script para ver se a lista zerou. Continuamos isso até que a lista efetivamente zere, tá? Porque aí significa que a gente tem todos os serviços disponíveis para montar o planejamento como a gente estipulou na base zero. Feito isso, então, lista de cadastros zeradas, a gente vai ter o arquivo de forecast, onde a gente vai abrir aquela planilhinha que a gente mostrou inicialmente, de forecast baixada do sistema, vai limpar aquilo, né, remover os valores que já estão lá e vamos colar os valores, né, dos arquivos que foram gerados na planilha de subida da programação aí nesse arquivo original do sistema, que é ele que a gente vai subir de novo no sistema, né, clicando ali em importar projeção na tela de pedido de serviço, exatamente a mesma tela que a gente usou para baixar ali a planilha. Então, a gente cola as informações, faz o input do arquivo dentro de scheduling, e também vamos salvar o modelo, que, como eu já expliquei, é a distribuição dos serviços solicitados entre os transportadores que estão previstos ali na base zero. Então, ele tem essa carinha aí, um pouco pequeno, mas basicamente ele traz o Facility ID, né? Então, Arena, Campinas, etc. O primeiro Facility da rota, o Service ID, que é o ID da rota, né? Cada rota tem lá o seu código, composto pelo código da rota, mais o código do horário. Isso daí está lá dentro do sistema, do arquivo de forecast. A Weekday, que é o dia da semana em que a gente está apontando que vai acontecer essa rota. O Carrier ID, que aí é o ID do transportador, então tudo dentro do sistema basicamente tem um ID, tá? Aí a gente não vai subir a rota com base no nome do transportador, como normalmente a gente coloca. Maroni, FSJ, assim por diante. A gente vai pegar o ID desse cara e vai apontar ele aí no arquivo. E a última coluna é a coluna de share, que vai trazer a distribuição, ou melhor, o percentual que esse transportador tem dentro desse serviço. Então, eu posso ter ali 100% se o transportador for realizar todas as rotas que estão distribuídas aí na linha, né? Então,
tudo que for desse Service ID, nesse dia da semana, pertence a esse transportador, ou 50% se ele só for fazer metade, e assim por diante, tá? Aí é realmente uma conversão da quantidade de rotas que a gente tem lá na base zero, a gente vai pegar o total e distribuir o percentual entre os transportadores. Importante, essa conta tem que fechar o 100%, tá? Então, sempre importante validar se não tem nada ali passando 100%, coisa do tipo, senão você vai ter uma informação esquisita lá na frente no sistema quando for efetivamente finalizar o pedido. Então, aí, aquela parte que a gente comentou, a gente volta na tela de pedidos terrestres, vai em informar projeção, importar planilha, e aí vai na parte de anexar planilha. Seleciona todos os facilities, ou só os que você tiver interesse, caso seja aí o caso, né, efetivamente, mas no cenário geral, seleciona tudo, vai importar ali o pedido, e aí o que acontece? Você já provisionou os pedidos dentro do sistema, mas não tem nenhum pedido ainda efetivamente realizado, né? Então você vai ficar ali com aquela parte de serviços por pedir com uma quantidade provavelmente alta, né? Você vai ver que está tudo ali, então vai estar, sei lá, X de tantos serviços por pedir, porque os pedidos já estão lá, mas, aliás, os serviços já estão lá, mas o pedido ainda não está feito. Próxima etapa, então, é fazer o pedido, né? E aí sim a rota vai para o transportador. A gente vai, então, na telinha de pedido terrestre novamente, e aí vai ter um botão de fazer um pedido, a gente seleciona pedido com modelo. Em pedido com modelo, ele vai abrir a lista dos modelos existentes até então. Se por um acaso já houver um modelo pronto ali que você quer utilizar, ou que você já carregou em algum outro momento, você pode só selecionar ele ali e clicar em fazer pedido com modelo. Do contrário, você vai em criar novo modelo. Aí você vai atribuir o nome para esse modelo, né? Você vai, por exemplo, modelo W29, sei lá, né? O interessante é deixar ali de uma forma que você vai identificar depois, caso tenha outros modelos ali cadastrados, que aquele é o modelo da semana seguinte que você quer projetar. Então, se você tiver mais de uma W29, por exemplo, coloca W29 2024, por exemplo, qualquer coisa do gênero. Mas o ideal é só manter os modelos mais recentes, ou então que efetivamente estiver em uso aí na lista, tá? E aí vai ter um espaço para que você anexe a planilha, e aí, uma vez que você anexou a planilha, se não houver nenhum erro, é só criar o modelo. Se houver algum erro, tem que procurar entender o que aconteceu com aquele arquivo, pode ser algum transportador que não está com o ID correto, alguma rota que não está com o ID correto. É necessário uma investigação ali, mas normalmente o sistema aponta o que teve de erro. É só abrir o arquivo e fazer o ajuste, né? E aí, feito isso, você vai depois voltar lá naquele modelo, clicar em fazer o pedido, e aí vai aparecer, então, a última etapa, vamos dizer assim, que é a quantidade de serviços que vão ficar pendentes ainda de pedido. Se você tiver repartido esse modelo em várias partes, por exemplo, pode ser que, pelo tamanho que o sistema comporta, pode ser que com o primeiro modelo, né, ainda fique uma quantidade boa de pedidos ali, mas o importante é que ao final da execução do último modelo não fique nenhum serviço por pedido, tá? Então, sempre tem que ficar ali zero do total de serviços por pedido. Beleza, feito isso, você vai enviar o pedido, se ali a quantidade está dentro do que você esperava, né, em relação aos serviços que você importou, pode passar mais um. Volta um, então. E aí, beleza, a partir do momento que você enviou o pedido vai cair lá para o transportador, eles recebem um e-mail. A etapa final do processo de programação normalmente envolve comunicar os transportadores, ainda assim, em relação ao envio da programação já no sistema, né? Então, a gente tem um grupo hoje no WhatsApp, onde a gente informa, programação da semana seguinte é disponível para aceite no sistema, e também para os demais times de programação, S+1, D0, enfim, para que todo mundo já saiba e eventualmente consiga
começar já as suas validações para a próxima semana, né? Mas, no geral, o fluxo de S+1 é esse, de uma forma extremamente macro e até bem rápida, mas aí, como as meninas colocaram, se ficar alguma dúvida, alguma outra colocação que vocês queiram fazer também, por favor, fiquem à vontade, ou aqui, ou de procurar a gente no paralelo. E, dito isso, como a gente já deu um spoilerzinho ali, né, no próximo slide tem uma surpresinha, né, claro que a aula tem prova. Então, a gente queria pedir a colaboração aí para todo mundo escanear o QR Code com no celular, né? A gente tem uma rápida avaliação aí em relação à informação que a gente trouxe nessa apresentação. Então, daí até mais, se tiver por aí, quiser colocar mais um pouquinho sobre isso. Mas, a princípio, seria só um formzinho mesmo em relação às informações, as questões são em relação às informações que a gente já trouxe aqui, tá? E é isso, pessoal. A Mai também soltou o link aí no chat, caso alguém eventualmente não esteja conseguindo escanear o QR Code. E é isso. Alguma dúvida? Dúvidas, sugestões, pontos de dores? Fiquem à vontade, gente. A gente pode usar esses 15 minutos que estão restantes para tirar esses pontos, e caso vocês tenham mais algum ponto para agregar, que vocês sentiram que ficou faltando no material, também é importante para a gente retroalimentar esse material. Fiquem à vontade. É isso então, pessoal. É isso. Mike. Sensacional, hein? Parabéns, hein, galera. Azaro. Bom demais, gente. Primeiro, parabéns, tá? Renatinho, Ingrid, Tati, vocês mandaram muito bem. Esse treinamento, ele tá bem completo, e aí, só para todos saberem, tanto a gravação quanto o próprio treinamento, ele vai para o portal de Lineroll, tá? E aí, todas as questões que vocês estiverem respondendo, as respostas, elas vão ser compartilhadas aí com a gestão. Mentira. Sério? Vou colocar, Lucas, perdão. As respostas, elas vão ser compartilhadas, tá, com a gestão. E aí também a gente deixa em aberto, caso vocês queiram fazer algum complemento, algum comentário, para que a gente inclua no material. Lembrando que nas nossas próximas semanas, a gente vai começar a falar cada vez mais sobre o programa de excelência de Lineroll, e ele tem 99,9% de vínculo com exatamente o treinamento que o time deu, tá? Então, quanto mais a gente se aperfeiçoar no conhecimento de S+1, de todos os dados, LHVP, que o time passou, mais a gente vai estar inteirado aí a WI de planejamento e as execuções que estão por vir na auditoria. Fechou? Gente, parabéns de novo, viu? É isso, galera. Muito obrigada. Obrigado, Fechou, galera. gente. Obrigada. Pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Oi, Tchau, gente. Tchau. Tchau. amiga.